E daí hoje, como eu falei lá para vocês no Whats, a gente vai corrigir lá na página 64, das 5 até a 8. Então, na número 5, a gente tem assim: a equação da reta que passa pelo ponto P2 e menos 3 e é paralela à reta que passa pelos pontos A, 4 e 1 e B, menos 2 e 2 é. Então, para a gente determinar, tá aqui já a continha, para a gente determinar o coeficiente angular da reta A, por quê? Se elas são paralelas, retas paralelas, o coeficiente é igual para elas, certo? Então, a gente consegue determinar o coeficiente que passa pelos pontos A e B, porque a gente tem a fórmula do coeficiente angular para a reta AB, porque a gente tem os dois pontos. A diferença das coordenadas em Y dividido pela diferença das coordenadas em X. Isso aqui é fórmula. Daí conseguimos, resolvendo, encontrar o coeficiente da reta AB, certo? Daí aqui, já que o coeficiente delas é igual, a gente tem um ponto da outra reta. Então, quando a gente tem um ponto e o M, a gente pode usar a equação de feixe. Qual que é essa equação? Y menos Y0 é igual a M vezes X menos X0, onde o X0 e o Y0 vão ser as coordenadas do ponto que a gente tem, que é o P, e o M, já que ela é paralela à reta AB, vai ser menos 1 sobre 6. Daí a gente substitui aqui na conta, resolve, e daí chega na equação da reta. Essa seria a equação geral da reta. Porque se vocês olharem, é uma questão de assinalar, e todas estão com equação geral. Então, não adiantaria a gente achar a equação reduzida, certo? Pessoal, alguma dúvida nessa? Não. Tranquila, né? Uhum. A número 6, então. As retas R e S são paralelas. De novo, se elas são paralelas, o M é igual. Aqui, como a gente não tem o valor de M, porque para a gente ter o valor de M, a gente precisa estar com o Y isolado, certo? Y é igual a mx mais n. E a gente tem uma equação onde o Y não está isolado. Então, ele fala assim, que as retas são paralelas e ele quer saber qual o valor desse K aqui, porque o K não é uma letra, ele tem que ser substituído por um número. Então, o que a gente faz? Já que elas são paralelas, a gente pode igualar os M's delas, certo? Então, vou fazer aqui no meu caderno. Então, a gente vai pegar aqui, questão 6. A reta R, x mais 2y é igual a 5, certo? Para chegar na equação reduzida, a gente tem que isolar o y. O x eu vou passar para o outro lado, vai ficar menos x mais 5. O y eu desço, o 2 que está multiplicando eu vou passar dividindo. Menos x sobre 2 mais 5 sobre 2. Agora, a gente tem aqui que o nosso MR vai ser menos 1 sobre 2,
certo? Agora, a gente faz a mesma coisa para a reta S. A gente tem que a reta S é 4x mais KY igual a 5. Isolamos o y, então vai ficar menos 4x mais 5. Passamos o y, o k que está multiplicando o y, para o outro lado, dividindo. Dividindo pelos dois termos. Então, esse aqui seria o nosso ms, menos 4 sobre k. Se são paralelas, o mr tem que ser igual ao ms. Então, menos 1 sobre 2 é igual a menos 4 sobre k, certo? Então, passa o k para cá multiplicando e passa o 2 para cá multiplicando. Menos 1 vezes k, menos k. 2 vezes menos 4, menos 8. Então, menos e menos podemos trocar para mais e mais. O nosso k vale 8, que seria a letra A. Certo? Agora, número 7. A gente tem lá a reta cuja equação é 2x menos 3y mais 9 é igual a 0, ou seja, equação geral, corta os eixos coordenados nos pontos P e Q. Nessas condições, obtenha as coordenadas desses pontos. Então, ele deu a equação para a gente. Vou passar aqui para o meu caderno. Questão 7. A equação 2x menos 3y mais 9 igual a 0. E ele diz que essas retas cortam os eixos coordenados. O que isso quer dizer? Que essa reta ela vai cortar os eixos x e y nos pontos P e Q. Quando ela diz que corta os eixos coordenados, é porque corta tanto o eixo x quanto o eixo y. Então, para o ponto P, nós vamos ter x do P e o y vai ser 0. E do ponto Q, nós vamos ter x igual a 0 e y do ponto Q, que a gente tem que descobrir, certo? Então, quando o nosso x é igual a 0, nós conseguimos descobrir o y. 2 vezes 0 menos 3y mais 9, substituindo aqui o x por 0, igual a 0. Fiz aqui, botei o 0 no x. Como que vai ficar? Isso aqui cancela. Menos 3y é igual a menos 9. Passou para o outro lado, fica negativo. Y é igual a menos 9 dividido por menos 3. O y vai dar mais 3. E, então, o ponto Q vai ser aqui no 0 e no 3. Certo? Vou anotar aqui
que o Q está no 0 e no 3. Agora, a gente faz a mesma coisa para o ponto P, quando o nosso Y for 0. Então, quando o nosso Y for igual a 0, o que vai acontecer? A gente vai encontrar o X. 2x menos 3 vezes 0 mais 9 igual a 0. Só estou substituindo na equação o y, tá? Nessa equação da reta. 2x, porque x é o que a gente precisa descobrir, a gente baixa. Esse corta, passa o 9 para o outro lado negativo. Baixa o x, menos 9, o 2 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Menos 9 sobre 2, ou menos 4,5, né? Como a gente não está usando calculadora, eu vou deixar em fração. Então, o ponto que eu chamei de P vai ser menos 9 e 2 sobre 2 e 0, certo? Então, na letra A, nós achamos os pontos coordenadas. Agora, virando lá a página, a gente tem a letra B. Obtenha as coordenadas do ponto médio do segmento PQ. Como é que a gente tem ponto médio? A gente viu lá que ponto médio, a gente tem o XM e o YM, certo? Seria o ponto que estaria aqui no meio deles. Basta a gente somar o x e dividir por 2, certo? Então, vai ficar 0 mais menos 9 sobre 2, dividido por 2. E o y, 3 mais 0, dividido por 2, certo? Então, vai ficar 0 mais menos 9 sobre 2, dividido por 2. Como é que a gente resolve isso? O 0 não precisa aparecer, é igual. Repete o que está em cima e troca esse sinal por uma multiplicação e inverte o que está embaixo. Se é 2, vai ficar 1 sobre 2. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Menos 9 sobre 4. Então, o ponto médio vai estar para x em menos 9 sobre 4. E para y vai ser 3 mais 0 sobre 2. Então, vamos lá. 3 mais 0 sobre 2. 3 sobre 2, que vai dar 1,5, ou, como não está usando calculadora, pode deixar 3 sobre 2. Então, o ponto médio vai ter coordenadas menos 9 sobre 4 e 3 sobre 2. Essa é a resposta da B. A C. Então, a letra C. Determine a equação da mediatriz do segmento PQ. Então, o que é essa mediatriz? Mediatriz vai ser a linha, a reta, né? Que vai ligar do ponto médio de PQ, vai passar, né? Aqui, perpendicular ao ponto médio de PQ. Então, o que a gente sabe dessa reta? A gente consegue determinar o M e a gente, então, consegue ir pela equação de feixe para determinar
a equação da reta, tá? Então, vamos lá. A mediatriz vai ser, a gente viu lá uma fórmula para mediatriz. M de PQ. Para mediatriz, não, desculpa, para coeficiente angular. O coeficiente angular de M de PQ, dessa reta aqui, vai ser a diferença dos y sobre a diferença dos x, certo? Então, vai ser yq menos yp dividido por xq menos xp. Ou, se a gente não usar a fórmula, basta a gente pegar a equação da reta e isolar o y. Então, tem duas maneiras de achar o coeficiente angular. Já que a gente tem 2 pontos, ou a gente faz a diferença entre as coordenadas, ou a gente isola o y e acha o coeficiente angular. Então, vamos lá. Isso tudo, pessoal, eu vou achar o coeficiente angular dessa reta para achar o da mediatriz. Porque se elas são perpendiculares, quer dizer que o M da mediatriz vai ser igual ao inverso de sinal e de valor da mediatriz da reta PQ, certo? Por quê? Porque a gente só vai ter um ponto da mediatriz, que é o ponto médio. E além do ponto médio, nós vamos precisar ou de outro ponto, que não tem como achar, ou do coeficiente angular. Se a gente acha 2 pontos, a gente consegue determinar a equação, certo? E se a gente acha o coeficiente e um ponto, nós determinamos a equação da reta pela equação de feixe, que é y menos y0 é igual a mx menos x0. Então, sempre que pedir a equação da reta, ou a gente precisa do coeficiente angular e de um ponto, e daí parte para a equação de feixe, ou a gente precisa de 2 pontos. Tá? Então, sempre a gente vai precisar desta ou desta situação. Nesse caso aqui, a mediatriz, a gente já tem o ponto, que vai ser o ponto médio, e a gente consegue achar o coeficiente, porque ela tem mediatriz, é a reta que está perpendicular ao meio da reta PQ. Porque, na verdade, se a reta é a PQ, ela só vai desse ponto até esse ponto. Certo? Então, vamos lá. Vou determinar não por essa fórmula, vou determinar isolando o y. Tanto faz aqui, tá, pessoal? 2x menos 3y mais 9 é igual a 0. Isolo o y. Aqui tá tudo menos, fica tudo mais. Então, y é igual a 2/3 de x mais 3. Certo? Então, quem que é o meu coeficiente da reta PQ angular? 2/3. M de PQ
vai ser 2/3. Se vocês usar essa fórmula aqui, tem que dar o mesmo valor, tá? Então, o coeficiente da mediatriz vai ser -3/2. Inverte o sinal, inverte o número, certo? Agora, vamos para a equação do feixe, essa equação aqui. No y, a gente mantém y, porque na equação precisa ter y. No y0, a gente coloca o ponto médio, que é 3/2. No m, nós vamos colocar -3/2. X continua x. E no x0, nós vamos usar o xm, que é -9/4. Menos com menos fica mais. Vou virar aqui minha folha aqui. Acabou o espaço. Então, vou repetir a fórmula aqui. Y menos 3/2 é igual a menos 3/2 vezes x mais 9/4, tá? Agora, para a gente descobrir a equação, já que estamos trabalhando com equação geral, vamos determinar a equação geral da mediatriz. Então, aqui, temos que multiplicar em chuveirinho, vai ficar y menos 3/2 é igual a menos 3x/2 menos 3 vezes 9 e o 2 vezes o 4. 3 vezes 9, 27/8. Aqui podemos tirar o mínimo múltiplo comum de tudo para poder cortar. O mínimo, então, vai ser 8. Aqui mantém. 8 dividido por 2, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4. 4 vezes menos 3, menos 12x. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 3, 12. 8 dividido por 1, 8. 8 vezes 1, 8y. Então, aqui tem 8 embaixo de todo mundo, a gente pode cancelar. Então, vai ficar 8y menos 12 mais 12x mais 27 igual a 0, certo? Então, primeiro x, depois y, depois os números. 27 menos 12, sobra 15. Então, essa é a equação da reta mediatriz, tá? E para fechar a nossa correção, nós temos a questão 8, que diz assim: escreva a equação da reta que passa pelo ponto P, 1/2 e menos 1, e é perpendicular a uma reta que forma com o sentido positivo do eixo do x um ângulo cuja tangente é 5/2. Então, eu vou chamar essa reta do ponto P de reta S, tá? E a reta que tem essa tangente eu vou chamar de R. Então, a reta R e a reta S, elas têm uma relação do coeficiente angular,
já que elas são perpendiculares, o coeficiente angular de uma é o inverso da outra. E qual fórmula que a gente tem para coeficiente angular? A gente não tem que o coeficiente angular de uma reta é igual à tangente do ângulo que ele forma? E ele não disse que essa reta ela forma com o eixo do x um ângulo cuja tangente, a tangente desse ângulo com o eixo x é igual a 5 sobre 2, certo? Então, se é 5 sobre 2, qual que vai ser o coeficiente da reta que for perpendicular, da reta S? Menos 2 sobre 5. Então, o MS vai ser menos 2 sobre 5, tá? Então, pessoal, quando a gente estiver trabalhando com equação da reta e disser que é perpendicular ou que é paralelo, é porque a gente vai ter que trabalhar com os coeficientes. Então, ele vai dar alguma informação dos coeficientes. Descobrimos o coeficiente. Temos um ponto. Qual a equação que a gente usa para achar a equação da reta? A equação do feixe. Y menos y0 é igual a m x menos x0. O y precisa ter na equação da reta, o y0 vai ser menos 1, que é do ponto P, o m é o inverso da tangente dada, vezes x menos 1 sobre 2, que é o x do ponto P. Então, aqui vai ficar y menos com menos fica mais, é igual, faço o meu chuveirinho, menos 2 vezes x, menos 2x, o 5 repete. Menos 2 vezes 1, menos 2. 5 vezes 2, 10. Aqui a gente consegue simplificar, fica 1 sobre 5. Ou como tinha o 2 aqui, ó, a gente já podia cancelar, ficava o 1 e o 5. Então, vamos lá. Porque a gente está trabalhando com equação geral nessas questões, então a gente teria que fazer o mínimo de todo mundo. 1 e 2x, a gente mantém porque já tem o 5. E aqui vai ficar, como é 1, fica 5 sobre 5 e 5y. Agora sim, nós eliminamos os nossos 5. O menos 2x eu passo para o outro lado, fica 2x positivo. Vem y, 5 menos 1, o menos 1 passa para o outro lado como mais 1. 5 mais 1, 6, igual a 0. Daí a gente termina aqui a correção dessas questões, tá?